Capítulo 8 do livro Mensageiros do Amanhecer, da Bárbara Marciniak. Esse capítulo se chama Fora da Tirania Suprema e ele vai falar basicamente de temas que incomodam um pouco, então eu já vou avisar desde o início. Vai parecer teoria da conspiração e de fato é assim que se fala de tudo que tenta desbancar o sistema, digamos assim, tá? Então a gente tem que estar sempre atento a esse tipo de teorias da conspiração, entre aspas, porque elas não têm origem no vazio, né? Elas têm uma razão de ser. É aquela velha história também de falar que toda brincadeira tem seu fundo de verdade, toda teoria da conspiração, né, chamada assim, também tem o seu fundo de verdade. Então que a gente consiga se conectar cada vez mais com o nosso coração, que é o nosso centro de verdade, né, que reside dentro de cada um, e fazer esse filtro, tá? É isso que eu gosto desse livro. Ele fala com a gente de uma maneira muito sutil, muito dimensional, né? Na verdade, interdimensional. Então a gente consegue sentir a verdade mais do que simplesmente acreditar, tá? Então é isso que eu peço para vocês, mente aberta, para a gente ler esse capítulo e poder aproveitar todo o conteúdo da melhor forma. Mas eu acredito que para a maioria das pessoas já não vai ser nenhuma novidade, não vai ter nada que seja muito diferente do que a gente já sente e já sabe que está acontecendo e que existe e que é real. A tirania suprema numa sociedade não é controlada pela lei marcial, é controlada pela manipulação psicológica à consciência, através da qual a realidade é definida de tal forma que as pessoas que nela vivem nem mesmo percebem que são prisioneiras, nem mesmo cogitam a existência de outras coisas fora do seu habitat. Nós representamos uma outra realidade, exterior àquela que lhes foi ensinada como a única existente. É como às vezes imaginam e onde nós queremos que vocês morem. É fora do lugar determinado pela sociedade. Então a gente tem que entender que a gente vive dentro de um espaço, dentro de uma sociedade que é controlada e que é delimitada, e a gente acha que só existe isso, a gente acha que só existe aquilo que eu vejo, só existe aquilo que eu tenho contato de uma maneira física, digamos assim, através dos meus 5 sentidos, e é isso justamente que querem que aconteça, né? Que a realidade deve ser baseada nisso, para que a gente não consiga acessar outras dimensões, outras energias, outras formas de ver e viver a vida. A gente está assim, né? A humanidade em geral está assim, de certa forma, presa aqui. Vocês foram controlados como carneirinhos no curral por aqueles que se consideram seus donos, o governo, o time de administração mundial e os controladores espaciais. Foram privados de conhecimento através do controle da frequência. Imaginem a frequência como sendo um transmissor e receptor individual no qual vocês podem escolher a estação. É a irradiação de ondas condutoras de inteligência. A amplitude da frequência é ilimitada e a amplitude do material inteligente transmitido é ilimitada. Ou seja, a gente vive num universo ilimitado, onde as faixas de frequência, onde a amplitude dessas faixas é ilimitado, né? Ou seja, o material que a gente teria acesso, as realidades, ao conhecimento, tudo é ilimitado no universo. O universo é rico e abundante e a gente já sabe disso. Só que aqui, nesse espaço em que a gente está, existe como se fosse uma cerca ao redor, controlando a frequência para que ela fique numa determinada faixa, e é assim que nós estamos presos aqui. Então nós não estamos só presos porque existe uma barreira física, mas nós estamos presos porque existe uma barreira energética de frequência, tá? E cada um que vive na Terra tem um receptor dessa frequência, tem um transmissor, né? Nós temos um sistema eletromagnético, digamos assim, dentro do nosso corpo, que recebe determinadas frequências, que atua como uma antena mesmo, como a gente já viu. A diferença é que, como existe essa sociedade de controle, a gente acaba sendo controlado a partir dessa frequência que a gente recebe. O controle da frequência limita o número de estações que podem sintonizar. Como membros da família da luz, devem ancorar as novas frequências através do caos da estática e trazê-las para o plano físico.
A amplitude de acessibilidade de uma grande variedade de frequências a este planeta tem sido mínima há muito tempo, devido às situações que vocês necessitam urgentemente ficar cientes. À medida que forem conhecendo melhor a vossa história pessoal, vão descobrir padrões de comportamento ineficientes que devem ser quebrados e mudados. O planeta também pulsa dentro de um padrão de comportamento próprio. Vocês estão prestes a repetir a história a nível planetário de uma forma mais dramática. Então vamos imaginar que a gente tem uma rádio, né? Uma faixa de frequência onde tem sintonizadas várias rádios, como a gente tem mesmo fisicamente falando. Só que é como se a gente tivesse preso dentro de uma faixinha ali. Então vamos pensar que a gente tem de 0 a 100 Hz, a gente está preso ali de 0 a 10. Ou seja, nada que vai acima de 10 eu consigo acessar, sendo que existe essa infinidade de outras estações em que eu poderia sintonizar. Então existe esse controle da faixa de frequência e fica dentro de uma frequência baixa. Nós, como família da luz, como seres que viemos aqui escolhendo entrar nesse sistema para, de certa forma, implodi-lo, ou seja, desconstruí-lo de dentro para fora, a gente vai ter que sintonizar esse dial interno que a gente tem, essa faixa de frequência limitada aqui, e ampliá-la. E para isso a gente vai ter que fazer um trabalho interno de desconstrução do que a gente tem imerso nessa fisicalidade, porque a gente recebe também todo esse controle, a gente recebe também na escola, na família, na sociedade, todas essas limitações, e a gente vai ter que começar a questionar isso. Eu sei que a gente já chegou até aqui fazendo isso, achando que alguma coisa estava errada, sabendo que não era só isso, que era viver, digamos assim. A gente já desconstruiu muita coisa, eu tenho certeza que está todo mundo nesse processo de despertar, mas vai chegar um momento em que a gente vai ter que sintonizar essa rádio em frequências mais elevadas e nos mantermos ali. Isso é importante, porque quando a gente fizer isso, mais pessoas vão ser afetadas por essa frequência e vão começar a conseguir fazer esse acesso também, tá? Então nós somos aqueles que realmente vão à frente, cortando a mata mais densa, né? Abrindo o caminho para todos que vierem atrás. E é importante a gente ter esse espírito e manter isso em mente, né? Para nos dar força, para saber que a gente sabia que não necessariamente ia ser tranquilo, tá? E essa última frase que ele fala é bem importante, que a gente está prestes a repetir a história a nível planetário, porém de uma forma mais dramática. Eu acho que antes de tudo que está acontecendo realmente acontecer, né, toda essa bomba, entre aspas, explodir, a gente não faria ideia do que estava acontecendo, né, do que realmente seria isso. Mas agora eu acho que a gente já está mais consciente que está acontecendo, né, e que está apenas começando esse processo. E a gente sabia que a gente viria para cá num momento muito decisivo da humanidade e que a gente precisaria ser forte e manter essa conexão com a nossa família da luz. É vossa tarefa alterar e remover a frequência de limitação e trazer a frequência de informação. Quando estão informados, conseguem mudar sem medo. Quando perdem o controle, sentem-se desinformados e não conseguem enxergar o quadro completo. Aqui, gente, é importante a gente lembrar, entender sempre que luz é informação e que a gente precisa sair dessa frequência de limitação, que é a falta de luz, que é o desconhecimento, que é a ignorância. Então, o que é a sombra? A ignorância, a falta de luz e a falta de informação. As pessoas, elas estão vivendo sem saber exatamente o que é a vida, sem saber exatamente o que a gente está fazendo aqui. Então, tudo isso precisa ser ressignificado, precisa ser transformado, e a gente está aqui para remover essa frequência de limitação e trazer a informação. Por isso a gente sente essa ânsia, essa busca pelo conhecimento, porque conhecimento é luz, e quanto mais luz, mais a gente consegue expandir a nossa consciência e fazer essa captação dessa antena que a gente se propôs a ser a partir da nossa frequência energética eletromagnética, do pulso mesmo que a gente está vibrando, tá? Cada um veio para despertar algo dentro de si, dentro do código do seu ser, o DNA, e vocês estão respondendo a isso.
Esta é a razão da procura em todas as direções e caracteriza as vossas vidas. Eu acredito que o que fez a gente despertar foi essa nossa alma buscadora. Algo dentro de nós dizia que a gente precisaria chegar aqui e buscar a verdade. Então, esse impulso que desde pequeno, desde a nossa adolescência, eu tenho certeza que andou com vocês também, nesse sentido de questionar, de buscar, de achar que aquilo ainda não era a resposta certa, de sentir que alguma coisa estava faltando. Tudo isso guiou a gente até aqui, a fazer essa transformação, a buscar todo esse processo que a gente está vivendo hoje. Então, estar no meio dele muitas vezes é desafiador, sim, mas a gente precisa se lembrar de tudo que a gente já buscou e perceber que a gente está encontrando cada vez mais aquilo que a gente tanto buscava e todas as respostas que a gente queria saber. O processo de mutação no planeta foi iniciado. À medida que ocorre a mutação eletromagnética, vocês alteram a vossa frequência ou a sintonia em que operam. Finalmente, vão ultrapassar a frequência que os segura e os bombardeia continuamente com o caos e a confusão. Posteriormente, quando alterarem, sustentarem e mantiverem a vossa própria frequência, vão vibrar diferente e assim afetarão todos à vossa volta. As pessoas sentirão a disponibilidade desta alteração de frequência que se propagará como uma onda por todo o planeta. Conforme o planeta for aceitando essa nova frequência que vocês trabalharam duro para obter, as pessoas que se encontram no fim da cadeia do dominó irão recebê-la. Esta nova frequência é chamada conhecimento, luz e informação. Chama-se saída da escravidão. Vocês estão saindo da falta de informação e da informação deturpada e se tornando informados. Estão vindo à luz. Olha que lindo esse trecho, né? Falando desse processo de mutação que a Terra está passando, que eu acho que agora vai se intensificar cada vez mais, e é uma alteração na faixa de frequência. A gente está rompendo com a era de caos, de confusão, de medo em que a gente vivia, e a gente está trazendo para a Terra uma nova frequência de luz, que é informação, conhecimento, saber a verdade, tá? E para saber a verdade, a gente vai ter que enfrentar algumas ilusões, e isso até a nível pessoal mesmo, tá? Não só o coletivo, vai ser um choque para muitos, né, que não desconfiam de nada, digamos assim, mas também para a gente, em algum nível, algumas máscaras vão cair, algumas ilusões precisam ser desfeitas também. A gente não pode pensar que a gente está imune a tudo isso, ou a gente não pode pensar que é alguém mais especial, entre aspas, só porque nós somos, né, dessa família da luz infiltrada aqui. Nós somos um com todo, a gente sabe disso, e é essa consciência que faz com que o nosso papel seja extremamente importante. Não é de um lugar de ego, de autoimportância, mas de um lugar de extrema humildade, de alguém que sabe que esse é apenas mais um capítulo na história cósmica, né? A gente está aqui para realmente libertar mais um planeta, e depois a gente vai para outros e para outros e para outros, assim como eu mostrei no último capítulo, né, aquela foto da galáxia, o quanto a luz vai se expandindo a partir do Sol central, liberando aqueles planetas ou aquelas zonas do universo que ainda estão nas sombras. É isso que a gente está fazendo aqui. E quando tudo isso acabar, a gente vai continuar a nossa jornada. Quando se comprometem a tornar-se informados e a provocar a alteração da frequência do planeta, precisam aprender a tornarem-se portadores de frequência. Devem atingir um determinado nível de conhecimento e continuamente permanecerem lá. Precisam assumir o comando de seus corpos para que permaneçam imóveis ou ativos. Devem ser capazes de entrar dentro de si mesmos e curar o que estiver desequilibrado emocional ou fisicamente. Devem começar a investigar a floresta do vosso ser e encontrar a clareira para que possam indicar o caminho para as outras pessoas. Muitas vezes mostrarão o caminho sem falar, simplesmente sustentando, vivendo e trabalhando em suas próprias frequências, tendo simplesmente a coragem de fazê-lo.
Eu acho que isso mostra muito o processo que a gente já vem passando. Então, o primeiro despertar, ele vem por um processo de dor, de encontro com as nossas sombras, com as nossas questões emocionais, espirituais que a gente vinha renegando. É o momento mais duro, né? A noite escura da alma que todos passaram provavelmente, em que a gente mergulha nessa escuridão interna, né? Para reintegrá-la ao nosso ser. E agora, depois que a gente passa, né, e tira ali o mais grosso, digamos assim, né, a gente faz as curas mais importantes, a gente começa a se centrar em quem a gente é de verdade, ancorar na nossa presença, na nossa luz interna, a gente passa automaticamente a se tornar esse portador de frequência, ou seja, a gente consegue manter frequências elevadas por mais tempo, e apenas esse trabalho interno, individual, sem nenhuma cobrança ou sem nenhuma pretensão coletiva, naturalmente vai reverberar para o coletivo, vai reverberar principalmente com as pessoas à nossa volta, e só isso basta. Muitas vezes a gente tem uma ideia de que a gente precisa vestir uma capa de super-herói e sair por aí salvando as pessoas, e essa é uma visão extremamente distorcida do nosso papel aqui. O principal é a gente cuidar da nossa frequência, porque nós somos esses roteadores. Imagina mesmo um roteador de internet, nós somos roteadores, a gente precisa ajustar o nosso campo, a nossa frequência, e aí sim a gente vai estar fazendo o nosso papel. Muitas vezes a nossa missão é apenas isso, sem que a gente faça nada externo. Claro que conforme a gente vai expandindo a consciência, a gente sente o impulso de fazer algo além, de comunicar, de passar uma mensagem, de trabalhar com cura, talvez. Mas muitas vezes, não importa o que você faça, não se force a ter uma missão específica, a fazer algo grandioso ou achar que passa por algo nesse sentido. Muitas vezes trata-se apenas de ser, de manter a frequência elevada, sendo você e fazendo o que você faz. Então a gente tem que sair também dessa ilusão, tá? De coisas grandiosas ou de achar que espiritual é só quando a gente está focando nisso ou fazendo coisas nesse sentido ou trabalhando com cura. Isso é uma ilusão. A gente tem que manter a nossa frequência fazendo o que a gente faz, sendo quem a gente é o tempo todo. Não importa se a gente está com os amigos jantando em algum lugar ou se a gente está em casa assistindo TV, né? Qualquer coisa que a gente esteja fazendo, nós precisamos manter a nossa frequência e nos lembrarmos do nosso papel de roteadores, que na verdade somos os portadores de frequência. Como destruidores de sistemas e portadores de frequência em potencial, vocês, obviamente, atuarão nas áreas em que as vossas especialidades serão mais necessárias. Muitos dos membros da família da luz encarnaram nos Estados Unidos porque este é o país onde podem progredir mais. Acontece também que este é o país onde a restrição é mais difundida. Vocês acham que estão vivendo na terra da liberdade, na pátria dos corajosos, e, no entanto, vivem na sociedade experimental mais controlada do planeta. A tirania estabelecida neste país é interessante, pois trata-se de uma tirania sem muros. Como país e como consciência coletiva, os Estados Unidos ainda não atingiram a percepção de que algo está errado. O ambiente dos Estados Unidos é, na verdade, muito mais controlado do que a antiga União Soviética, onde o controle era óbvio. Aqui ele vai começar a discorrer sobre essa questão dos Estados Unidos, porque o livro foi canalizado lá por uma americana, então é claro que eles trouxeram para o contexto desse país. Porém, eu vejo aqui os Estados Unidos retratando fielmente a nossa sociedade atual, principalmente no Brasil, onde existe esse modelo americano de vida, né? Nós seguimos muitos desses padrões aí, muito baseados inclusive na nossa síndrome de vira-lata, não generalizando, né? Mas nem todo brasileiro, mas a maioria, né? E aqui então eu vou pedir para você ouvir focando na realidade do planeta atual, não só nos Estados Unidos, porque isso poderia ser mais forte lá, né? O público do livro era muito voltado para quem estava lá, né? Mas eu vejo muito de uma maneira geral esse sistema agindo e influenciando toda a Terra, tá? Devido ao medo que as pessoas possuem de abandonar o sistema nos Estados Unidos, serão forçadas a fazê-lo. O sistema é corrupto, não funciona, não respeita a vida, não respeita a terra. É o fim da linha.
Se algo não respeita a vida nem a terra, podem apostar que vai desmoronar, e com estrondo. A consciência deve mudar. Isto faz parte do plano divino e uma oportunidade destas não deve ser perdida. Houve um excesso de dedicação ao mundo material e uma completa falta de atenção ao mundo não físico, que os envolve a todos, mas agora haverá uma mudança nas prioridades. As pessoas se levantarão quando tiverem perdido tudo e despertarão para o incrível potencial que há nelas mesmas. Nos próximos anos, ocorrerá nos Estados Unidos um início de união e cooperação comunitárias que acabam com as segregações político-ideológicas. Essas desagregações foram planejadas. Quando as pessoas se separam, concentram-se naquilo que não possuem em comum ou rotulam-se de diferentes, e isso é o disfarce perfeito para impedi-las de descobrirem o que possuem em comum. Essas separações impedem as pessoas de se unirem, de se tornarem fortes como grupo. Eu acho que aqui ele já antecipa muito do que a gente está vivendo hoje, né? Essa questão de desmoronar com estrondo. E eu acho interessante, a gente está falando aqui dos Estados Unidos, eu acho que a questão lá começou muito também no 11 de setembro, tá? E isso tem a ver também com desmoronar aqui, né? Eu senti uma afinidade, enfim, uma energia com a questão lá do 11 de setembro, tem a ver com isso, a consciência começar a mudar, a questão do plano divino, né? A gente não entende muitas coisas que acontecem, mas a gente deve confiar que tudo faz parte do plano divino para essa libertação acontecer, tá? E infelizmente, muitas vezes a gente realmente precisa perder tudo no sentido físico para a gente despertar para o nosso verdadeiro potencial e despertar para algo que a gente havia renegado a vida toda, que é o nosso lado espiritual. A gente veio numa sociedade, né, caiu aqui de paraquedas entre muitas aspas, né, porque a gente sabia para onde a gente estava vindo, mas em que haveria esse foco, digamos 99% de foco no mundo material, e mesmo 1% de foco que haveria no mundo espiritual era totalmente enviesado por uma religião, né? Não havia essa questão de escolha, de espiritualidade livre, né? Então a gente tem que pensar que mesmo essa questão espiritual, essa busca que algumas pessoas têm naturalmente dentro de si, elas iam ser preenchidas por uma ideologia também. Não era nada livre, não era nada imparcial, era totalmente direcionado para que a gente continuasse sendo controlado de alguma forma. A maioria das manobras políticas, principalmente nos Estados Unidos, destinam-se a separar vocês. Observem a nova era. Já repararam como a nova era é segregadora? Todos os tipos de coisas são afirmadas para impedi-los de descobrir o que têm em comum com os vossos conterrâneos. Quando as pessoas descobrirem isso, ficarão furiosas. Certos acontecimentos causarão a impressão de que o país está desmoronando, mas estarão servindo ao propósito de unir as pessoas. Um novo orgulho, um novo sentido de integridade surgirá, pois isso é o que foi planejado desde o início dos tempos. Aqui eu achei confusa essa frase, confesso. Eu não sei se deu para perceber, mas essa tradução ela não é tão legal. Às vezes eu tenho que ler de outra forma a frase para ela fazer sentido. Eu não achei uma tradução tão boa, tá? Não sei se a versão atual do livro físico mesmo é essa mesma versão, mas eu achei ela bem cheia de falhas, tá? Na questão da tradução mesmo, também não sei em relação ao original. Mas aqui eles falam para observar a nova era e fala que ela é segregadora. Eu não sei se ele está falando dessa mesma nova era que a gente está pensando, né? Porque na verdade a nova era ela é uma era de comunhão, ela é uma era de olhar para a sociedade como única, como todos um. Então eu não sei aqui, eu não entendi direito o que eles quiseram dizer com isso, tá? Mas ele fala dessa questão da separação, né? Inclusive nesse parágrafo anterior ele fala também, né, do início de união e cooperação comunitárias. Então isso é muito era de Aquário, nova era, né? Então aqui eu me perdi um pouco, não sei se eles realmente quiseram dizer essa nova era que a gente está dizendo. O plano material é uma área a qual todos estão relacionados. A vida nos Estados Unidos resume-se em quanto dinheiro se tem no bolso e quanto dinheiro o governo quer tirar do vosso bolso.
Os impostos provocarão a maior devastação nos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, criarão a maior união, pois todos possuem impostos em comum. Vocês podem não adorar o mesmo Deus, mas todos pagam impostos. Através de uma manobra inteligente, a crise do Oriente Médio permitiu ao governo conseguir o que queria, sem necessidade de enfrentar o problema de pedir permissão para o aumento do imposto sobre a gasolina. Percebem como eles são espertos? Com o acréscimo de impostos sobre impostos, as pessoas começarão a examinar a sua qualidade de vida. Irão ver muita raiva neste país, porque muitas pessoas vão sentir-se impotentes. A raiva é uma das primeiras emoções que irá correr quando as pessoas finalmente perceberem a manipulação a que estiveram sujeitas e começarem a entrar em contato com os seus sentimentos. Eu vejo muito do que eles estão falando aqui, né? Claro que se referindo aos Estados Unidos, com o que está acontecendo no Brasil hoje, né? Com essa segregação política, né? Com essa questão da dualidade agindo o tempo todo, as discussões, as polarizações, que as pessoas não percebem que estão sendo manipuladas a partir disso, né? Elas não percebem que elas estão agindo como se a gente estivesse num jogo de futebol, né? Em que você tem que escolher um lado e que você tem que ver o outro como inimigo. E que isso serve justamente para distrair a gente, isso serve para distrair as pessoas e elas não prestarem atenção no que elas têm em comum, né? O quanto de impostos a gente paga, o quanto a gente é usurpado mesmo, né? De uma maneira bem clara, enquanto os governantes estão lá ganhando rios de dinheiro e a gente acha isso natural, né? Então, quanto mais impotente a população se sentir, quanto mais raiva elas começarem a sentir, ainda está sendo direcionado um para o outro. Então, a polarização, eu pego essa raiva que eu sinto do governante e eu direciono para o meu irmão que está do meu lado, né? Irmão literalmente ou irmão de vida, né? Mas eu não pego essa raiva e canalizo para o lugar certo, que é para destruir o sistema, que é para tirar todos de lá, não importa se é o lado A ou o lado B. O que a gente tem que entender é que, inclusive, esses governantes que estão lá hoje fazendo coisas absurdas, eles têm um papel. Então, o mal, ele sempre está trabalhando para o bem, mesmo quando ele não percebe isso. Ele está lá fazendo o pior que ele pode para que a gente possa acordar, para que aquilo fique bem claro e bem óbvio. Então, as pessoas, elas ficam com raiva, né? Porque descobrem roubos, porque descobrem coisas horríveis no governo, mas elas não entendem que isso é a abertura que a gente precisa para perceber que alguma coisa está errada. Então isso vai ficar cada vez mais claro daqui para frente e eu acho que tem muito a ver com toda a mudança que vai acontecer, não necessariamente de uma maneira leve e tranquila. A tecnologia moderna é uma das maiores armas do controle da frequência. Foram vendidos a vocês equipamentos para diversão e conforto e todos eles estão ligados ao controle da frequência. Recomendamos veementemente que se desfaçam de suas televisões. Elas constituem o primeiro instrumento usado para manipular a consciência numa base diária. Trata-se de uma experiência em que a televisão, através de sintonia fina, provoca respostas subliminares em vocês, causando doenças. Existe, portanto, uma geração inteira que está se matando por assistir televisão e sustentando os médicos. Ocasionalmente, uma ou outra informação liberadora é difundida, talvez até um show de música New Age. Contudo, enquanto assistem ao show que mostra o quanto podem ser elevados e ilimitados, subliminarmente estão sendo bombardeados com uma frequência que os impede de receber o pensamento original. Esta mensagem subliminar os mantém imobilizados numa sociedade cheia de exigências. Sobreviva, chegue, seja pontual, seja silencioso, vá trabalhar. A televisão também propicia a inatividade, a passividade, uma vida sedentária obesa. Observem ao vosso redor. Humanos, acordem. Bem, aqui a gente chega, eu acho que no ápice, né, do capítulo, em que eles começam a alertar a gente para todo esse processo que a gente vive. Mais uma vez, eu volto a indicar o filme Eles Vivem, né, They Live em inglês, que fala justamente desse processo, fala inclusive que eram os extraterrestres, né, que estavam por trás ali. Então eu vou colocar a foto aqui, inclusive, de uma cena do filme que fala justamente isso, frases, né, e que são
frases subliminares que ele vê quando ele coloca o óculos lá, que ele enxerga a realidade. Então sobreviva, chegue, seja pontual, obedeça, né? Tudo isso tá também falando no filme. Então é muito interessante, eu super recomendo quem não assistiu que assista, lembrando que é um filme dos anos 80, assim como esse é um livro também dos anos 80. Então existem discrepâncias, existem questões que eram relacionadas à sociedade da época que já, de certa forma, se desenvolveu de outra maneira. Então, por exemplo, a questão da televisão. Hoje em dia não faz tanto sentido mais. Claro, eu acho que a população mais carente, a parte mais baixa da população, ainda está presa à TV, mas as pessoas que têm um pouquinho mais de consciência já deixaram de lado a televisão no sentido do que está passando na televisão, não ter escolha de assistir televisão. Porém, claro que essa sociedade de controle, né, os seres que escravizam a humanidade, claro que eles vão percebendo o processo e eles vão criando outras formas. Então, hoje em dia, tudo bem, você não assiste TV aberta, né, o que está passando na televisão, mas você assiste Netflix e você fica preso naquele vórtice também, você assiste coisas que talvez tragam uma mensagem subliminar por trás. A gente não sabe quem está por trás do Netflix, a gente não sabe quem está por trás de todas essas cadeias de televisão. Então a gente precisa estar atento também nesse sentido, tá? Escolher muito bem o que a gente consome, escolher muito bem o que a gente está colocando para dentro do nosso corpo, porque é um alimento energético, é um alimento na nossa faixa de frequência. Então, se eu assisto algo que me causa medo, eu vou ficar com medo. Se eu assisto algo que me causa pânico, eu vou entrar em pânico. E isso inconscientemente vai acumulando e vai fazendo com que a minha vida espelhe aquilo que eu estou consumindo. Então, você pode não achar que o que você assistiu 2 dias atrás, que foi um filme horrível, cheio de cenas fortes, tem a ver com a briga que você teve extremamente violenta com alguém, entende? Existe uma relação ali. Ou você não percebe que tem a ver com os sonhos estranhos que você está tendo, né? Ou com o roubo que aconteceu na sua casa. Então a gente não percebe como a gente está dentro de uma faixa de frequência, porque a gente permite que essa energia nos acesse. A maioria das mensagens subliminares difundidas pela televisão foi criada através de uma tecnologia desenvolvida em conjunto com seres extraterrestres. O uso de mensagens subliminares para desestabilizar a consciência humana tornou-se um programa de âmbito mundial. Se vocês notarem que há casas com 2, 3 ou 4 aparelhos de televisão, hão de convir que se trata de um programa de marketing muito bem sucedido. Algumas pessoas que têm consciência dos efeitos subliminares da televisão acham que estão imunes a eles. No entanto, os efeitos da televisão são tão penetrantes que elas acabam perdendo o controle do quanto a tecnologia interfere em sua frequência vibracional. Nós já contamos sobre a existência de entidades que se alimentam dos vossos corpos emocionais. Imaginem só que instrumento maravilhoso é a televisão para elas. No mundo inteiro, bilhões de humanos jorram sucos emocionais na atmosfera, em consequência daquilo que estão assistindo na tela. Elas não precisam mais provocar tantas guerras para emocionar vocês. Elas podem simplesmente fazer filmes. As pessoas que precisam ver televisão estão perdendo a riqueza de informações facilmente acessíveis que há dentro de suas mentes ou ao seu redor. Na verdade, quem quiser realmente evoluir não precisa ler jornais, ouvir rádio ou assistir à televisão. Se forem capazes de permanecer livres da mídia por alguns períodos e se desligarem da frequência de caos, ansiedade, estresse, corre-corre, tentações de todas as espécies desnecessárias, vocês começarão a limpar-se, a escutar o que é dentro de vocês, a viver no mundo e não a perder-se nele. Tornar-se-ão limpos, claros. Aqui a gente tem então que entender a importância de não assistir TV, de não ouvir a rádio, até as músicas que tocam na rádio. Eu estava vendo esses dias que todas as músicas são obrigadas a tocar numa faixa de 450 Hz. E aí eu estava vendo um estudo que falava que essa faixa é extremamente nociva para o nosso corpo, faz mal. Por isso que a gente ouve a música, parece que a gente fica com ela na cabeça 2, 3 dias, né? Então são músicas que têm uma faixa de frequência que nos afeta, né? Por isso que é importante a gente ouvir, por exemplo, os solfédios.
que já são músicas que têm uma frequência elevada, que são em faixas de 432 Hz, depois tem de 700, tem várias faixas que eu não lembro todas, mas são músicas que elevam a nossa alma, que ativam a nossa glândula pineal, que inclusive a gente viu no capítulo anterior, né, que é o olho de Horus aí, que é o olho da antiguidade que vai começar a ser desperto na gente. Então meio que eles estão dizendo, se vocês ficarem presos a essa faixa de frequência, que jornal, notícia em geral, seja pelo rádio ou pela TV, trazem, a gente não vai conseguir acessar e ativar esse olho em nós. Só quando a gente está totalmente focado na gente mesmo, na nossa frequência, a gente consegue ligar o nosso roteador e trazer essas energias, né? Na verdade, a gente não precisa assistir filme, eles também falaram isso no último capítulo, porque a gente mesmo vai começar a acessar novas realidades, a gente vai ter acesso a praticamente um filme na nossa mente, a estar lá, né? Se projetar para esses espaços e viver experiências nesse sentido. Só que a gente precisa se soltar esse medo, evoluir, abrir a nossa mente e entender que todos esses filmes, todos esses programas que a gente assiste que contam uma história são reais, eles aconteceram em algum lugar do universo ou em outras dimensões. Na verdade, os criadores eles só canalizam, eles só recebem essa história e de certa forma a transformam num filme, transformam num livro. Então tudo é real, só que a gente não precisa mais assistir, a gente pode simplesmente ser o espectador vivo, real dessa experiência. Isso que é o mais enriquecedor para quem estiver pronto, preparado e disposto a isso. Claro, se você não quer, não precisa, não acha que faz parte, tá tudo bem, não é uma regra, né, uma lei. Os jogos eletrônicos também congestionam a vossa frequência. Mesmo quando não são projetados especificamente para congestioná-la, às vezes há uma incompatibilidade entre a frequência dos joguinhos eletrônicos e a de vocês. Além disso, muitos deles são projetados para criar estática, mantendo-os constantemente numa determinada vibração, que os transforma num rebanho produtivo, seguro, inofensivo e inativo. Eu vejo essa questão da estática aqui que os jogos criam justamente para deixar a pessoa estática, né? Vocês já repararam que quem é viciado em jogo é uma pessoa até meio morta-viva, assim, é uma pessoa que basicamente sobrevive e joga, ela não consegue sair desse círculo, né? Então jogos são viciantes, então é sim um perigo também, né? A gente entra nessa realidade e fica presa nela, né? Eu vejo jogos como uma outra dimensão, né, de consciência em que a gente entra ali e fica preso, a gente não consegue mais sair e viver na realidade, na dimensão em que a gente estiver. Então acaba sendo bem prejudicial também, até porque a gente não tem mais tempo para pensar livremente, para abrir a nossa consciência, a gente acaba sendo preso de outra forma. Na verdade, o que eu percebo desse sistema em que a gente vive é que quanto mais distraídas as pessoas estiverem, mais fácil é controlá-las. Então, o que mais cresce? Distração, né? Netflix, bares, baladas, jogos, enfim, distração. As pessoas elas não sabem viver na própria solidão, na própria companhia. E o que essa quarentena, todo esse processo que a gente está vivendo está trazendo? Esse despertar para as pessoas, para que elas possam perceber que existe algo além de simplesmente matar o tempo, e literalmente matar o tempo, né? A gente está dando um tiro nele para que a gente não olhe para o que realmente importa e não perceba que o tempo está passando, né? E a nossa chance também está se esvaindo com ele. E os computadores? Depois da televisão, os computadores são os aparelhos eletrônicos mais usados nos Estados Unidos. Quantos de vocês vão trabalhar em computação e terminam com dor de cabeça, principalmente se trabalham para grandes corporações que os capturam em suas redes? Grandes empresas trabalham com o controle da mente. Elas usam as vossas mentes para gerar energia em proveito delas. Já os PC, que são os computadores caseiros, não são tão potentes nem tão poderosos. Isso foi dito lá nos anos 90, né? Início dos anos 90. Então, eu não sei até que ponto hoje a gente está ileso com os nossos computadores, tá? Eu sinto de uma maneira neutra ainda também, mas o que a gente consome através da internet faz diferença.
Então é aquilo que a gente vê na TV, depende do que você está consumindo dentro da internet, né? Então é uma zona livre, mas é uma zona que tenta manter a gente preso o tempo todo. É isso que as redes sociais fazem com a gente também. Então olha como essa questão da distração, de cair na rede. Então vamos pensar aqui que essas grandes empresas hoje são as redes sociais, né? O Instagram, o YouTube, o Facebook, são todas grandes empresas. Então elas sim estão atuando na nossa mente de certa forma, né? Essas redes, elas têm o controle, inclusive, de que informação chega até você. A gente não tem controle de quantas informações chegam até nós, se os perfis que a gente segue tá chegando até a gente, o que eles postam. Então, olha como o algoritmo aí, ele decide a nossa vida. Ele decide o que a gente vai consumir, porque ele manda pra gente propagandas alinhadas com que a gente está, de certa forma, se interessando, né, ou sendo obrigado a se interessar, sendo manipulado a se interessar. Acontece muito comigo de eu estar conversando com meu marido sobre alguma coisa e quando eu abro meu computador, ou no Facebook, ou no Instagram, tem alguma propaganda em relação àquilo que eu estava conversando com ele. Não é nem algo que eu estava jogando no Google, tá? É realmente algo que eu falei. Ele capta a nossa voz. Então começa a prestar mais atenção nisso também, o quanto a gente é manipulado e controlado o tempo todo. Muitas invenções novas surgirão nos anos 90, invenções clandestinas, pois jamais serão patenteadas e anunciadas no mercado. Haverá uma economia alternativa baseada na troca, em que determinadas invenções serão comercializadas entre pessoas, sem intermediários. Haverá tecnologias que conseguirão neutralizar grande parte do controle da frequência. Essas tecnologias podem mudar a qualidade do ar, da água e até eliminar interferências e selar vossas casas, permitindo que a vossa energia permaneça integral e nada possa bombardeá-los. Existem tecnologias que fazem coisas fenomenais. Imaginam porventura o quanto a tecnologia tem sido usada contra vocês? Ela nunca foi usada para vocês. A televisão em si não é má, mas foi empregada com um propósito maléfico. Não há nada de errado com a tecnologia. A maneira pela qual a tecnologia tem sido usada é que é incorreta. Aí está a diferença. Então agora a gente vai começar a perceber essa questão mais forte. A tecnologia tem evoluído muito rápido, né, exponencialmente, se a gente pensar dos anos 90 para cá, e ela é sim usada contra nós. Então existe muitas facilidades, com certeza, mas existe também muita manipulação, como eu acabei de falar. E a gente está chegando na era em que vai haver essa questão dos chips também, né? A gente não vai conseguir fugir por muito tempo ainda dessa chipagem que as pessoas vão receber, né, para controle total. Então a gente vai ter que enfrentar algumas questões ainda. A gente está aqui para despertar antes disso. Eu sinto que a gente realmente tem um papel muito importante nesse momento, para que a consciência possa se elevar antes que eles consigam fazer essa cartada final. Aqui, quando ele fala das novas tecnologias, nesse parágrafo, eu acho que existe sim um movimento alternativo, mas ele foi bem abafado, né? Ele é bem, realmente não tem visibilidade, talvez, porque não faz sentido, né, pro sistema dar voz a esse padrão. Então ele acontece meio em off, né? Então feiras orgânicas, feiras de troca existem sim, mas a gente não tem tanto acesso ainda. E essas tecnologias de neutralização, na verdade, elas são tecnologias muito simples que a própria natureza oferece. Eu acredito que ter plantas em casa ajuda muito a trabalhar a nossa frequência da casa. A própria orgonite, né? Não sei se vocês já ouviram falar, se não ouviram, deem uma pesquisada, que é uma tecnologia também para neutralização. Eu tenho uma do lado do meu computador. E outra coisa que eu recomendo, que eu também faço comigo, é colocar uma foto da flor da vida. Eu vou deixar aqui também uma foto para você. Eu imprimo essa foto, né? Só procurar no Google e tem em branco, né, no fundo. Eu coloco embaixo do meu computador, que é um notebook, né?
Também coloco na capinha do celular, é interessante colocar uma versão menor. Enfim, eu espalho por alguns lugares, embaixo do meu colchão também, eu coloco, embaixo do travesseiro, pode ser também. Então, colocar em lugares que você sente que pode te ajudar a equilibrar a energia. É também uma tecnologia que vale a pena, né? Uma técnica, na verdade. E é engraçado que são coisas simples, mas que funcionam, são efetivas, né? Cristais também são ótimos neutralizadores. Então, tudo que a gente puder se munir, e geralmente são elementos naturais, né? Ou até metafísicos, que a gente não entende muito bem como funcionam, mas que são efetivos, a gente possa usar para, de certa forma, nos ajudar a manter a nossa frequência elevada. O sistema educacional é outra área de controle. A maior parte do que lhes ensinam é bobagem. Vocês trabalham duro, fazem empréstimos e pagam caro para aprender algo que já está ultrapassado antes mesmo de deixarem a sala de aula, principalmente no campo da ciência, da matemática, da psicologia e da medicina. O que fazer quando se vive numa sociedade que recompensa por graus? Comecem a dizer: eu acredito que meu mundo é formulado por mim. Eu acredito que não preciso destes diplomas para definir a minha existência. Eu posso ser único e soberano para mim. Precisa surgir um método ou uma outra forma de explorar o mundo sem graduações. A educação, na verdade, é a procura do conhecimento, e o conhecimento pode vir de uma caminhada pelo deserto. Não é necessário que venha de folhear um livro. Estudar não faz mal a ninguém, mas não acreditem que tudo que ensinaram a vocês é correto. Aqui é interessante a gente pensar que muitos de nós, hoje em dia, grande parte da população tem um diploma, né? Então fez um curso de graduação. Mas pergunte para essas pessoas, né? E até para a gente mesmo, quantos usam realmente o que estudaram na faculdade? Quantos trabalham na área em que se formaram? Né? Eu mesma sou formada em letras, tradução, estudei línguas na faculdade, fui professora de idiomas por muito tempo, mas hoje eu não trabalho com nada disso, né? E eu não uso nem 80%, nunca usei talvez do que eu aprendi na faculdade. Então a gente tem que começar a perceber que conhecimento, que educação não é bem isso, né? Ele não é totalmente intelectual, ele é algo que vai além de tudo que a gente já estudou na escola, na faculdade. Isso é totalmente defasado e feito para manter o controle, para que a gente fique preso a histórias, a conhecimentos que já estão bem ultrapassados, bem defasados. O sistema de controle, ele não quer que a gente evolua, ele não quer que o nosso conhecimento atinja um grau elevado, porque isso seria a libertação desse sistema, e eles querem que a gente se mantenha preso, né? Outra coisa interessante, também uma dica, é de você sempre perguntar, né, para um livro ou para qualquer coisa que você assista, ou às vezes até quando a pessoa está conversando com você, contando uma história, para você se perguntar, se conectar com o seu coração. Você pode até colocar a mão no coração assim, esteja conectado, esteja ancorado e pergunte o quanto disso é verdade. E você vai receber uma resposta intuitiva em porcentagem, tipo 80% é verdade, 90% é verdade. Eu acho que eu já comentei disso lá no começo do livro, né? Que eu senti que 80% desse livro é verdade, mas que a Bíblia, por exemplo, né, a Vaiana Stibel, que foi onde eu aprendi isso, né, que é a canalizadora do Theta Healing, que é uma técnica de cura quântica, fala que a Bíblia é 36% verdade apenas do que está ali. O resto é história, é invenção, é controle, né? Então que a gente possa cada vez mais se conectar com o nosso coração, onde reside a nossa verdade, e é a nossa verdade que tem que nos guiar, não a verdade do outro, não a verdade da sociedade, né? Se pra gente isso for uma mentira. Então a verdade, ela é muito relativa, e a gente precisa começar a descobrir qual é a nossa verdade, porque é ela que tem que nos guiar. Vocês são controlados e separados por assuntos que atingem o âmago das vossas emoções. Muitas vezes tem-se a impressão de que vítimas inocentes são massacradas por eventos que aparentemente nada têm a ver com elas. É claro que isso foi o que lhes ensinaram, que vocês não têm poder algum e contam apenas com a boa vontade dos deuses, o que absolutamente não é o caso. Aqueles que perderam suas vidas em acidentes ou de formas violentas escolheram isso.
Essa informação é bem importante, dado o momento em que a gente está vivendo com essa pandemia no planeta. Muitas pessoas entram em pânico, muitas pessoas deixam de se sentir em paz, digamos assim, com medo de morrer. Ou quando alguém que elas amam, que elas conhecem, fica doente, ou elas têm medo que essas pessoas fiquem doentes, elas não entendem, na verdade, que cada alma tem o seu projeto de vida e que cada alma escolhe aquilo que ela vai vivenciar. Não existem vítimas no universo, não existe ninguém que não vá passar por aquilo que de certa forma escolheu ou precisava, tá? Então é importante que a gente se liberte disso, é importante que a gente saiba disso, é importante que a gente se conecte com a gente mesmo e se acolha as decisões da nossa alma, tá? Porque o nosso ego muitas vezes ele tem desejos, mas nem sempre eles vão estar alinhados com o que a nossa alma escolheu. E quanto mais alinhados com a nossa alma a gente estiver, mais a gente vai conseguir se sentir livre, se sentir feliz, se sentir próspero, se sentir realmente fazendo parte de algo maior. E isso traz essa sensação de amor, de acolhimento, de alinhamento, eu diria, tá? E isso não necessariamente vai ter a ver com dinheiro, vai ter a ver com status, vai ter a ver com o que a sociedade quer que você acredite. Porque imagine, se dinheiro não fosse importante, você trabalharia para essas grandes corporações? Você faria o que você se sujeita a fazer para sobreviver? Então entende como eles colocam o dinheiro como a coisa mais importante do mundo e de fato acaba sendo diante da sociedade que a gente vive e que é justamente isso que a gente está tentando derrubar? Então começa a refletir quem você seria se não existisse dinheiro, porque em breve ele pode realmente não existir, ou ele pode vir de outra forma. A abundância pode estar relacionada a outras questões. Então começa a se fortalecer nesse sentido, porque a quebra da sociedade é iminente e a gente vai precisar saber o que vai permanecer e como isso vai acontecer para que a gente não sofra nesse processo, porque a gente está acreditando em questões do ego, a gente está acreditando no que a sociedade nos coloca, ou seja, porque a gente continua sendo manipulado e não percebe. A questão do aborto pró-vida foi intencionalmente desenvolvida nos Estados Unidos por diferentes facções dentro do governo para criar desarmonia. Divida, conquiste e possuirá o povo. Conceda ao povo escolha, liberdade e a capacidade de continuamente melhorar sua vida e você não os possuirá. Sempre que houver oposição entre pessoas, quem estiver controlando se beneficia, mesmo na questão do aborto. Como eles se beneficiam? Impedindo nos Estados Unidos a união entre as mulheres e entre os homens também, mantendo as pessoas com medo, trazendo continuamente à tona a questão de que a mulher não tem controle sobre o processo de nascimento em seu corpo. Vocês não precisam de aborto, não precisam sequer engravidar se não o desejarem. Como? Pela vontade. Uma mulher pode dizer a si mesma: não estou preparada para ter um filho agora. Ou, no caso oposto, estou receptiva para ter um filho. Quando você se possui a si mesmo, não precisa de permissão do governo para usar seu corpo. Olha que interessante aqui, né? Primeiro a questão da polarização, né? Que o governo, o controle oculto, digamos assim, né? Vindo desse governo real, digamos, ele sempre está polarizando, né? Então tem vários temas aí de religião, de aborto, da questão homossexual, que sempre polariza. E é assim que eles nos ganham, porque ele está dividindo as pessoas e ele está tentando dessa forma manter o controle, manter o poder, né? Sobre a gente. E a questão da gravidez, né? A gente pensar, nossa, como é que eu posso não engravidar ou como que eu posso engravidar apenas pela força do pensamento? E a gente não entende que isso está relacionado a tudo, na verdade. Não só a ter filho ou não ter filho, mas a tudo que eu queira atrair na minha vida, tudo que eu queira criar. Existe um episódio da série Star Trek, aquela segunda versão, tá? A segunda temporada, digamos assim.
E é o 6º episódio da primeira temporada que fala justamente da força do pensamento, que eles vão para uma dimensão lá do pensamento. E é bem interessante, eu recomendo de verdade que você assista, mais que você perceba que a gente já vive nesse espaço, que a gente já consegue, porém, claro, né, na matéria, isso demora mais talvez para manifestar, cada vez menos, na verdade, quanto mais a gente eleva a nossa frequência, mais a gente percebe que consegue criar coisas instantaneamente, tá? Mas isso tem a ver com tudo. Então, a mulher que quer engravidar, que tem dificuldade, só que enquanto a gente duvidar, enquanto a gente achar, isso é besteira, ou falar, nossa, como assim se eu falar que não quero? Ninguém quer tentar, né, na verdade, mas a dúvida ela já bloqueia, ela já boicota, então não adianta, a gente tem que estar no 100% para co-criar qualquer coisa na realidade, tá? A violência nas ruas das grandes cidades é outra forma sutil de controle. As grandes cidades dos Estados Unidos, Los Angeles, Nova York, Washington, são como baldes de energia, ou buracos, por onde a energia entra no continente norte-americano, ou entrou até agora. Tem havido um aumento de violência nessas cidades, pois é sabido que, se a inquietação for mantida, fermentando e sempre noticiada, pode ser um excelente veículo de manipulação da nação inteira. Estes eventos são desencadeados intencionalmente no nível físico e assistidos no nível etérico, porque quanto mais medo for gerado, mais alimento para os controladores. Aqui a gente pode trazer para essa questão do Brasil também, das grandes cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, principalmente, que são cidades bem grandes, né? Mas qualquer cidade grande, né? Em que existe esse grande portal de questões bem desafiadoras, que é por onde eles se alimentam, de certa forma. Então, quanto maior o vórtice de energia, mais alimento eles têm e mais fácil fica manter aquilo, tá? E como que eles fazem isso? Semeando medo, trazendo isso para a mídia, né? Então, essa questão de toda vez ter notícia ruim no telejornal, é isso, né? A gente está o tempo todo sendo alimentado. Então, tudo que é ruim vai ser noticiado para manter. Então, quanto mais eu vejo sobre isso, mais eu atraio situações nesse sentido, mais eu mantenho nessa faixa de frequência e mais eles se mantêm alimentados e controlando a população. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Quando você acreditar na violência, ela vai se fazer presente. Agora, se você acredita que você está sempre protegido, que você está sempre numa frequência amorosa e protetora, nada de mal nunca vai acontecer com você. É uma questão realmente energética, de frequência energética que a gente precisa manter. Se é difundida a notícia de uma mulher que sai para passear com a família e é assaltada e seu filho mais jovem, aparentemente uma vítima inocente, luta com os bandidos, é esfaqueado e morre de forma totalmente inesperada no meio de seu passeio, o medo difundido nas multidões alimenta muitos seres. O medo que a guerra do Oriente Médio desencadeou foi fenomenal. A vossa força vital foi raptada. Se existe algo que vocês, como membros da espécie humana, têm em comum, é que foram roubados em suas emoções. Houve seres que as tocaram como se fossem instrumentos e nunca os deixaram conhecer o poder que elas contêm. A gente precisa começar a perceber o quanto as nossas emoções são poderosas, o quanto de poder existe em termos pleno acesso às nossas emoções e conseguirmos manipulá-las com facilidade. A gente precisa estudar as nossas emoções, a gente precisa desenvolver inteligência emocional para que a gente possa direcionar a nossa frequência de uma maneira consciente e elevada. Eu sinto muito chamado de começar a trabalhar com isso. Eu realmente sou uma pessoa hipersensível, né, em todos os sentidos da palavra. Eu sinto tudo muito, sempre fui assim, tive muitas questões por isso. E hoje eu entendo que eu escolhi vir com essa afinação emocional, digamos assim, sabe? Essa sensibilidade extrema, porque havia um papel nisso, né? Eu precisava experienciar tudo, ter essa sensibilidade para poder, de certa forma, trabalhar com as emoções, né? Acessar as minhas emoções com mais facilidade e talvez criar um mecanismo, né? Que ajude as pessoas que também têm essas questões, que não conseguem, né? De certa forma, trabalhar com as próprias emoções,
usá-las a seu favor. Eu confesso que ainda estou no meio do caminho, né? Tanto com as minhas emoções, mas eu sinto que alguma coisa vai acontecer, vai surgir, enfim, eu confio muito na guiança, né, dos seres que me acompanham, das minhas versões mais elevadas, digamos assim, e eu sei que na hora certa vai surgir algo nesse sentido, porque é aí que está a chave para nossa verdadeira evolução, no sentido de conseguirmos ser esse roteador que a gente veio ser, né? Então a chave é a emoção, a frequência ela está ancorada às nossas emoções. A história sempre acaba voltando às emoções. Emoções são como ingressos que permitem a entrada e vos ligam. Vocês são incrivelmente ricos, se ao menos percebessem a riqueza que possuem com as suas emoções. Os seres de vibrações mais baixas, tomemos a liberdade de chamá-los assim, não possuem emoções e vivem numa oscilação de frequência muito pequena, emoções baseadas no medo, no caos e na violência. Os seres humanos, eles são muito ricos e muito desejados justamente porque eles têm emoções, tá? Muitos seres evoluídos de outras galáxias, de outros planetas, eles não estão mais presos a emoções. Então se tornaram seres sim muito evoluídos, mas muitos deles racionais, extremamente voltados para essa questão talvez energética, mas não necessariamente atrelada à emoção. Então eles veem na gente uma riqueza muito grande, porque as emoções elas têm um potencial muito grande. Então ela tem o potencial tanto para o bem quanto para o mal, né? E por isso também que os seres negativos, né, de vibrações mais baixas, como eles chamam aqui, conseguem nos acessar e nos aprisionar. Para eles nós somos extremamente valiosos, né? E a gente precisa entender como a gente é desejado por isso e o quanto poder existe nisso. Só que a chave é a gente aprender a manipular as nossas emoções, com certeza. A capacidade de usar a vontade humana sobre a mente humana é o vosso recurso supremo. A capacidade de governar o corpo de acordo com a vontade é exatamente o que os seres que controlam o planeta não querem que vocês descubram. Quanto mais vocês se tornarem soberanos e responsáveis por vossa própria frequência, maior será a interferência daqueles que não querem a nova frequência aqui. Eles trarão a frequência oposta para criar confusão, caos, polaridade. Sempre que uma sociedade está prestes a dar um grande salto ou mudar radicalmente, ocorrem atividades diametralmente opostas. Olha que forte aqui também, né? Ele fala da nossa capacidade de usar a mente, né? De usar essa vontade sobre a mente. Na verdade, a mente ela é apenas um instrumento para a gente viver essa realidade, né? Para a gente acessar esse estado de terceira dimensão. E se a gente souber usá-la positivamente, se a gente souber fazer essa junção, digamos, né, de mente e espírito, mente e centelha, mente e alma, né, para que elas possam andar na mesma direção, a gente vai ter um instrumento extremamente rico de evolução e de controle benéfico para a nossa vida, tá? A gente precisa realmente começar a dominar as nossas mentes e as nossas emoções. São dois pontos muito importantes e alinhar os dois, isso é o mais importante ainda. Eu não gosto muito da palavra domínio, porque parece que domínio exige força, e na verdade é o contrário disso. Quanto mais força a gente coloca em algo, mais força contrária vai acontecer. Inclusive isso tem a ver, né, com essa questão de quanto mais a gente acessar essa energia da nova frequência, mais os seres vão fazer de tudo para trazer energia contrária, né? Então é a lei do pêndulo, né? Que a gente vê também no hermetismo. Então tem a ver aqui. Outra coisa que eu sinto, né? Imagina, esse livro foi escrito nos anos 90. Talvez essa mudança que eles estavam prevendo, toda essa alteração, né? Que eles já sabiam que viria com caos, confusão, polaridade, né? Talvez devesse acontecer antes até, mas eu vejo, por exemplo, o atentado do 11 de setembro, todos os atentados terroristas que aconteceram depois, todas as guerras que houveram, como essa tentativa de manter essa energia mais baixa. Por isso que foi um início de século bem desafiador, né? E aí agora a gente chegou no ápice no sentido de, ok, vocês vão continuar fazendo isso, vai ser a partir de guerra, então a gente vai agir
agir num outro sentido, né? A partir de algo invisível que trouxesse a gente para dentro de nossas casas. Então percebe esse processo, percebe o que está acontecendo de fato, o que é realmente bom e o que é realmente ruim nessa situação, que a gente consiga refletir profundamente, sem assistir jornal, sem ter uma opinião enviesada, sem ouvir ninguém a não ser o nosso coração, para saber exatamente o que está acontecendo agora. Procurem sempre observar um assunto pela perspectiva do quadro global, da forma mais neutra possível, porque o quadro vai se tornando cada vez maior. O planeta encaminha para um grande confronto com certas entidades. Estamos apenas alertando-os, não estamos aqui para causar medo. Medo é o que o outro time quer que vocês sintam. Queremos que compreendam que vocês podem mudar tudo o que desejarem. Isto será um jogo de números no futuro, porque trabalharão juntos para atingir um lugar de muito poder. Então, olha que parágrafo forte de novo, né? Trazendo aquilo que eu acabei de falar, da gente olhar as coisas de uma forma mais neutra, olhar de uma maneira, um quadro maior, de uma perspectiva maior, tentando não polarizar, não olhar para um lado apenas, não colocar tudo como bom ou ruim, tá? E que a gente vai justamente ter que passar por esse confronto e que a gente precisa superar o medo, porque é a partir do medo que eles vão tentar manter o controle, tá? A gente precisa começar a entender o poder que a gente tem de mudar a nossa realidade e assim mudar a realidade do coletivo. Eu sinto muito que nós somos seres do futuro. Eles falam isso no começo, que nós viemos do futuro, do que vocês chamam de futuro, para avisar vocês. Ou seja, tudo isso já aconteceu. De certa forma, tudo isso já deu errado. Por isso que eles estão voltando para nos alertar, para que a gente possa acessar uma nova linha do tempo. Isso é muito importante a gente saber, isso é muito interessante. A gente precisa começar a entender isso. A gente precisa começar a perceber como real, mesmo que a gente não entenda intelectualmente. A gente sente que é verdade. Então, que a gente possa fazer o nosso trabalho nesse sentido, sabendo, confiando que o nosso papel nesse momento é exatamente esse, a gente está aqui para isso. Eu acho que eu já comentei desse filme com vocês, mas eu vou falar novamente. Eu acho que os filmes, eles ajudam muito a gente ter uma noção mais concreta daquilo que eu estou dizendo, né? Eles contam uma história, eles trazem uma mensagem que é muito do que eu estou tentando trazer aqui com essa leitura e com meus comentários, com as minhas percepções, que é o filme do X-Men, Dias de um Futuro Esquecido, que é um filme que fala muito disso. O filme todo eles ficam voltando no mesmo lugar e tentando refazer aquela linha de tempo, levando para várias outras em que acontecem muitas coisas, né? Então é isso que a gente está fazendo aqui. E é esse papel que a gente precisa assumir com leveza, mas também com responsabilidade, tá? Estamos pedindo aos humanos que cheguem ao seu funcionamento pleno como membros da família da luz, imaginando e energizando um pilar de luz e puxando-o para dentro de seus corpos. Comandem isto. Façam com que vossas intenções todos os dias sejam operar com um cordão de luz, pois a frequência da luz liga vocês, além de os protegerem e informar. Sintam a luz dirigindo-se para a base da vossa coluna, descendo pelo vosso corpo, entrando na terra, bem como saindo do plexo solar, como uma fonte radiante, formando um escudo de luz dourada à vossa volta. Quando usarem a região do plexo solar para definir o que está acontecendo, aprendem a discernir através do sentimento. Então essa é uma outra dica interessante aqui, tá? Que a gente sempre se fortaleça nesse pilar de luz. Eu sempre imagino ele vindo do centro da galáxia, do Sol central, né? Uma luz dourada que vai energizando o meu corpo, que vai me protegendo. E a partir dessa luz, dessa conexão, a gente se mantém protegido, a gente se mantém ancorado, a gente se mantém conectado com a verdade, com os nossos sentimentos. E a gente consegue, de certa forma, filtrar melhor as energias. Então, o plexo solar, ele é o nosso centro de troca, digamos, com o mundo, né? Com as outras pessoas, com tudo, né? Então, quando a gente recebe uma notícia ou quando acontece alguma coisa assim que nos impacta emocionalmente, a gente sente bem aqui na região do estômago, né? Parece que vem essa energia com tudo. Pelo menos eu tenho muita sensibilidade nessa zona por ser hipersensível, né? Empática. Então, eu sempre tenho que tomar cuidado, porque eu acabo absorvendo com muita facilidade a energia do ambiente, das outras pessoas, até por ser pisciana também, né? Mas
mas existe essa sensibilidade energética e isso me ajuda muito a manter a energia, manter realmente ancorada, digamos assim. Então eu recomendo que vocês comecem a fazer diariamente, né? Eu acho que a conexão com a luz, ela é realmente a conexão com a nossa verdadeira natureza. E nisso a gente se fortalece, nisso a gente sai dessa vibração de sombra, de ignorância que a gente vive nesse planeta. Os proprietários da Terra não querem que os humanos descubram que seus sentimentos e emoções são como uma plantação, como o trigo, por exemplo, que pode ser colhido. Se forem responsáveis pela vossa colheita, ninguém poderá aproveitar-se de vocês, nem usá-los, a não ser com o vosso consentimento. Quando operam numa determinada frequência, aqueles que desejam controlá-los perdem o interesse em vocês. Eles querem a frequência do caos e do medo que os alimenta. O medo e o caos predominaram neste planeta porque essas entidades os cultivaram. Elas dividiram e conquistaram todas as regiões para criar esta frequência. Quando começarem a operar em paz, com amor e informação, irão alterar a estrutura deste lugar drasticamente, pois trarão a escolha da frequência de volta a este planeta. Então a gente tem que pensar aqui que a Terra para esses seres, ela não passa de uma plantação. Eles veem a gente como uma colheita, só que eles precisam colher o que eles se alimentam. Então eles vão plantar o alimento que eles comem, né? Que no caso é medo, é caos, é pânico, é todas as vibrações baixíssimas que a gente já sabe. Só que o que a gente não sabe é que a gente tem escolha com as nossas emoções, a gente tem poder sobre elas, apesar de achar que não, porque justamente é o que eles não querem que a gente descubra, que a gente tem controle sobre isso. Então a gente precisa começar a mudar essa frequência, precisa começar a tomar posse dessa colheita e assim eles não vão mais conseguir se alimentar disso e eles vão desistir, eles naturalmente vão buscar outro lugar. Eles naturalmente vão perceber que não faz mais sentido manter uma plantação que não dá aquilo que eles estão plantando, né? Então eles podem plantar o medo, mas se as pessoas perceberem isso e saírem dessa vibração e começarem a vibrar amor, a vibrar luz, informação, eles não vão conseguir mais, né, nos controlar nem se alimentar. Então isso é muito importante a gente perceber. Eu sei que foi um capítulo talvez um pouco mais pesado, mas eu diria que ele foi extremamente necessário. A gente não pode achar que a transição, que a nova era, que o que a gente veio fazer aqui é leve, é tranquilo, é brincar de boneca. A gente sabia disso tudo quando a gente veio, então o importante é não vibrem no medo, realmente saiam dessa frequência, comecem a pensar nisso como uma desconstrução de algo que a gente vivia, como realmente a gente está abrindo a nossa mente, expandindo a nossa consciência e sabendo que a gente tem o poder. Então por que ter medo se a gente sabe que a luz é que vai justamente iluminar tudo isso, né? É como ter medo do escuro. A gente só tem medo porque a gente não enxerga, mas a partir do momento que eu acendo a luz, eu não tenho mais medo. Então é isso que a gente está fazendo. A gente veio para acender a luz, iluminar esse quarto escuro, que era esse planeta até então, e fazer com que o medo não faça mais sentido aqui, tá? Então, sinta no seu coração, respire fundo agora, para ancorar todas essas informações em suas células, para ancorar essa frequência, para expandir o seu cardíaco, seu terceiro olho, para que essas informações possam ser assimiladas e digeridas da melhor forma. Um grande beijo para vocês. Até o próximo capítulo.